alegria é essa? Esse é mais um Olhando Podcast, o podcast do canal Olhando para Jesus, esse canal que só fala de Jesus Cristo. Esse é um canal tão especial. 4 anos que o canal Olhando para Jesus tem entrado na sua casa, na sua família, e eu só posso agradecer. Muito obrigada porque você está parando tudo para estar apreciando e meditando mais sobre quem é Jesus. Você sabia que Jesus é o centro de todo o universo? Ele é a pessoa mais importante de todo o universo, queridos. Então, ele quer ser o dono da tua família. Ele quer entrar na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Jesus é o centro do universo. Então, que maravilhoso você estar comigo hoje. Esse podcast hoje está imperdível. Ele é um homem de Deus, um pastor maravilhoso. Então, você precisa ficar comigo até o final, pois você vai amar o tema que nós temos hoje aqui. Temas maravilhosos sobre a volta de Jesus. Você sabia que Jesus voltará? Então, não perca, não saia daí. Fique até o final coladinho comigo. Amém? E outra coisa que eu quero pedir para você que está nos assistindo agora, você que é essa audiência maravilhosa do canal Olhando para Jesus, se inscreva no meu canal, ajude essa obra missionária que é o canal Olhando para Jesus a continuar o evangelismo de levar a palavra de Deus. Onde você não pode ir, o canal Olhando para Jesus está entrando em tantos lugares, queridos. Então, me dê essa moralzinha hoje, se inscreva no nosso canal, comente, traga muitos comentários para mim. Eu respondo um por um dos seus comentários. Então, pode comentar aqui hoje. Me ajude a continuar esta obra tão maravilhosa, que é o canal Olhando para Jesus. E o nosso Olhando Podcast hoje é imperdível. Fique até o final, não saia de jeito nenhum no meio desse podcast. O meu convidado tem links aí que você pode ir na descrição. Essa descrição está muito maravilhosa, onde você pode conferir tantos links maravilhosos, que é o link do nosso convidado. Você vai poder seguir a igreja ao qual ela está pastoreando, está à frente dessa igreja, Monte Gerizim. Você vai amar também. Existe um grupo que é hoje o grupo do meu coração, que é um grupo de devocional. Hoje eu ministro lá palavras diariamente, versículos bíblicos para você, mulher, que quer continuar seguindo a Jesus Cristo e crescendo na graça e no conhecimento do nosso amado Salvador. Combinado? Entra lá no link que eu vou te receber nesse grupo. Tendo dito isto, aqueça seu coração, pois ele é um homem de Deus. Ele é um pastor, 15 anos de ministério pastoral, um homem vocacionado para pastorear, para apacentar as ovelhas de Cristo, um homem sábio, casado com Viviane Borges, pai de Mariana, pai de Michele, é o nosso amado pastor Fábio Borges, o meu pastor amado, pastor, que alegria estar aqui com o senhor hoje. Para mim também. Meu Deus, que alegria para o meu coração, meio de Flávio, né? Porque meu esposo e eu, nós amamos, assim, minha família, pastor, ama a sua vida e a sua família, de verdade. E eu agradeço, assim, desde já, porque eu sei que a sua agenda agora, assumindo, né, uma nova, né, à frente de uma igreja, né, você vai falar aqui, o senhor vai poder falar pra gente sobre a igreja, o Monte Gerizim, né, Batista Monte Gerizim, mas, assim, eu sei que a sua agenda é tão concorrida e o senhor parou um pouquinho para falarmos das coisas do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Dé. Eu também amo muito você, Flavinho, a família de vocês, Ivetinha. Né? Ivetinha, minha mãe, gente. Então, amo muito vocês. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Né? Que maravilha. Esse bate-papo vai ser uma bênção, viu? Amém. Amém. E eu quero, assim, já começar, né, pedindo ao Senhor que o Senhor possa nos contar. Porque esse aqui é um bate-papo, onde a gente está com o nosso cafezinho aqui, é um bate-papo descontraído, mas tem um bate-papo que o senhor sabe, o tema do nosso podcast é olhar para Jesus, baseado lá em Hebreus 12:2, que é olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Foi isso que o Senhor Jesus colocou no nosso coração, lá no meio da pandemia, para a gente começar a falar do amor de Jesus, para pessoas que nunca pisaram na igreja, nunca foram, às vezes, não sabem quem é Jesus. Então, me conte aí, como é que foi essa chamada de ser pastor? Porque eu sei que, como é que foi que começou o seu chamado pastoral? Me conta aí. Eu e Viviane, a gente tá junto há 32 anos, né? Entre namoro, noivado e casamento. E a gente começou uma empresa, né? Na época, uma empresa de tecnologia. E aí a gente trabalhou com essa empresa por muito tempo, quase 10, 11 anos.
E a gente também tinha um restaurante Sim. nesse período, né? E a Viviane se dividia entre a gestão administrativa financeira da empresa e também da gestão do restaurante. E eu saindo para atender cliente, para trabalhar com bancos e com muitas instituições, com a parte de tecnologia. E a gente já desenvolvia um trabalho no Madrugada com Deus, né? Cuidando dos moradores de rua. E aí a gente, nesse trabalho do Madrugada com Deus, isso sempre chamou muita atenção da gente, cuidar de pessoas que estão em situação de rua, vulneráveis, né? E aí foi nesse período que eu fui para um congresso lá em Anápolis, em Goiás, e depois a gente foi para Cocalzinho de Goiás, né, que foi lá na Missão Vida. E aí lá eu participei do congresso e quando eu me dei conta, eu estava lá na frente dizendo, eu quero viver isso daqui. E eu tinha certeza naquele dia que eu não conseguia me ver fazendo outra coisa a mais. Eu costumo dizer que tem uma hora que o ministério atropela a gente, né? Tem muita gente que às vezes fica fugindo do ministério, que resiste, que não sabe se vai ser pastor, não sabe se é pastor, e tem um chamado e muitas vezes está ali, mas fica dividido por conta da condição financeira, dos recursos que verdadeiramente a empresa me dava recursos e também o restaurante para a Viviane, que eram muito além do que a gente precisava. Sim. Mas quando eu cheguei ali na Missão Vida e que eu vi a mensagem e eu estava lá, eu disse, eu não consigo mais. E aí foi quando eu voltei, e aí eu chamei a Viviane, um mês depois a gente voltou para lá de novo, e aí a gente decidiu, era aqui mesmo. E aí isso tudo foi novembro de 2009, novembro, por ali, e aí depois quando foi em janeiro a gente já estava lá. E aí a gente foi para lá para a Missão Vida, ficou enviado pela IBAN durante 3 anos como missionário, integralmente dentro do centro de recuperação, para moradores de rua. Os meus grandes amigos construídos naquele tempo ali, né, foram os moradores de rua, pessoas que tinham saído da situação de rua. Uau. Fizemos grandes amigos. Estava falando essa semana com o Hamilton, que também ajudou na construção da minha casa aqui. Ele está lá em Minas, em Uberlândia, em Minas. E a gente estava conversando, eu continuo falando com todos eles até hoje, se tornaram meus amigos mesmo. Meu Deus. E aí, de lá para cá, depois do envio missionário, aí a gente começou a caminhada e a gente deu a empresa que a gente tinha para os funcionários, a gente se desfez de algumas coisas, o restaurante a gente vendeu e a gente foi para a missão. E aí começamos a jornada, fomos para lá e aí voltamos, viemos para Ibam Bolandeira, né? E depois da Ibam Bolandeira o pastor Bruno chamou a gente aí foi para a sede, ficou lá quase 9 anos quase ali na sede, 9, 10, sei lá, acho que 9 anos ali. E aí aprove a Deus nos chamar para poder ir para a Igreja Batista Monte Gerizim, lá na Ribeira, onde a gente agora está exercendo o ministério. E tem sido muito bom, desafio a cada dia, né? Desafio novo. E para mim é muito bom. Eu acho que eu sou movido a desafios, né? Eu não gosto de viver de evento em evento. Sim. Mas eu gosto de me sentir desafiado no lugar onde eu estou e eu acho que isso move o meu coração bastante. Uau! E esse impacto, né, que vocês tiveram essa chamada também impactou o restante da família, né? Porque Mariana também já tem, né, uma vida já dedicada ao Senhor Jesus, Michele. Então, tudo, né, vocês plantaram mesmo, né, pastor? Transborda na tua vida, né? A gente vê, a gente fala, meu Deus, o pastor Fábio é missionário, é aquele homem que é evangelista, tanto que, né, assim, a gente sabe que o Senhor pulsa isso, né, a questão dos moradores de rua, pessoas de vulnerabilidade social. Isso. E isso foi lá que trabalhou, né, nessa chamada sua, foi justamente esse primeiro momento, o senhor se dedicou a isso, um centro de recuperação com pessoas. Mariana foi para lá, ela tinha 7 anos de idade, Mariana tinha 7, Michele tinha 1 ano de idade. Quando Michele completou 1 ano de idade, a gente viajou e foi, né? E elas cresceram nesse ambiente, né? Cresceram com a ideia do cuidado com gente, com pessoas, né? E não só moradores de rua, não pessoas somente em vulnerabilidade, mas igreja, pessoas no contexto geral. E lá em casa a gente tem um acordo estabelecido com as nossas filhas, né? Elas podem se formar no que elas quiserem, elas podem fazer a formação que elas quiserem,
Uau. Mas antes delas se formarem em qualquer formação, elas precisam fazer o seminário. É um acordo que a gente tem em casa. E aí Mariana foi e casou com o Lucas, né, lá no seminário. Sim, a Mariana é mais velha, né? Só para quem não conhece, é Mari, Mari, um beijo para você, que é essa menina de Deus, é a mais velha do pastor, né, e de Vivi, que maravilha. Está morando lá em Dianópolis, no Tocantins. Já tem quantos anos já em Tocantins? Não, no Tocantins eles vão completar um ano ainda. Um ano, Mas eles estavam em Goiás, né, todo o tempo, sim, lá em Anápolis, né, na conclusão do seminário. E agora estão lá em Indianópolis, no Tocantins, né? Que maravilha. E a Michele, que tem 15 anos, faz 16 no final do ano, já está se organizando também, porque daqui mais 2 anos ela vai para o seminário e caminhar. Depois ela pode fazer o curso que ela quiser. Mariana agora, que já terminou o seminário e está trabalhando na igreja, né, como educadora cristã. O Lucas é pastor e está cuidando de uma igreja. Eita. E a Michele também está para poder fazer o seminário, daqui 2 anos ela vai. E aí eu disse a ela, você pode fazer o curso que você quiser depois. Mariana agora está fazendo psicopedagogia, que ela sempre quis fazer, né? Que lindo. E aí depois do seminário você pode fazer o curso que você quiser, eu vou apoiar. Michele da mesma forma. Quando terminar um seminário, ela pode fazer o curso que ela quiser. Meu Deus, que coisa linda. Olha, você que é jovem aí, gente, a gente está ouvindo aqui algo tão maravilhoso. O pastor falando que as filhas dele seguiram e vão seguir, assim, os caminhos que o Senhor já tem para elas, mas como é importante, irmãos, você semear na vida dos seus filhos. Eu tenho feito isso, eu e meu esposo, pastor, a gente se esforça mesmo para sempre estar semeando, porque é um trabalho de semeadura. Você semeia no coração dos seus filhos a palavra de Deus. E eu queria, assim, aproveitar, pastor, eu estava fazendo um devocional, né, a respeito desse nosso encontro do podcast da gente, e o Espírito Santo falou algo, assim, muito tremendo no meu coração, porque eu tenho estudado muito sobre a volta de Jesus, eu amo. Lá em casa a gente tem, assim, estudos só sobre isso. Meu filho mais velho, Rafael, ele ama estudar sobre o fim dos tempos, sobre a volta do nosso amado Salvador, porque ele voltará, gente. Vamos ler uma palavra aqui, pastor, que o Senhor Jesus me deu, vamos compartilhar, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E eu vou ler do verso de número 13, que diz assim, para você e para mim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Que palavra tão maravilhosa e tremenda. Eu estava assim, né, conversando com meu filho, eu converso muito sobre a volta de Jesus, porque lá em casa a gente sonha, a gente fala, Senhor, é hoje? Será que é hoje? E eu sei, né, pastor, assim, entrando em um assunto que eu sei que o Senhor é simplesmente uma pessoa muito estudada, muito capacitada nessa área e apaixonada também, que é sobre escatologia, né? Sobre a volta de Jesus, sobre os assuntos do fim dos tempos. E assim, eu queria saber do Senhor, entrando já nesse assunto, porque é um assunto tão especial. E eu sei que também a sua família ama a volta de Jesus. Sim. E nós estamos vendo tantos acontecimentos, tantos sinais nos céus, na terra. Pastor, o que é escatologia? Assim? O que, para essa pessoa que está nos assistindo, essa pessoa que fala, meu Deus, o que é isso? Eu não sei. Explica para a gente um pouquinho o que é escatologia, qual a importância da gente entender um pouco dessa questão do fim dos tempos, os assuntos, né, pertinentes, concernentes ao retorno de Jesus. Fala para a gente um pouquinho. Vamos lá, essa daí é exatamente como você falou, lá em casa nós falamos sobre isso, a gente se preocupa com isso, e esse é o motivo que a gente tenta solidificar Cristo no coração das nossas filhas, né? É por isso que quando eu falei aqui anteriormente que
o acordo que a gente tem de enviar elas para lá, para o seminário, é para que a gente solidifique no coração delas quem Cristo é. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com o atual, com o hoje. Muitos pais que estão frustrados com as suas carreiras profissionais e estão exigindo dos seus filhos serem o médico que eles não foram, por exemplo. Uau. E aí eles estão exigindo que os meninos a cada dia se formem mais cedo para poder não ter a vida que eles tiveram de frustração e serem aquilo que eles não foram. Meu Deus. E eu acho que como pastor, a gente precisa estar preocupado com os de fora, mas preocupado também com os de dentro, com os domésticos na fé. E é por isso que eu me preocupo com as nossas filhas e por isso que elas estão lá. Michele, quando voltar do seminário, vai estar com 22 anos. Então, aí sim, talvez seja a época dela entrar numa faculdade e seguir a vida dela. Verdade. Porque eu acredito na volta de Jesus. E se eu não formar isso na cabeça, na mente, no coração das minhas filhas, eu não tenho condição ou coragem de formar isso na cabeça de mais ninguém. Sim. Se não começar da minha própria casa, né? É como a gente acredita, é como eu acredito. Eu sempre brinco, às vezes as pessoas falam sobre pressa, né, das coisas, né? E eu sempre digo assim, a minha pressa é que Jesus volte. Nada mais pode trazer tanta pressa ao meu coração. Mas você vai fazer isso, vai fazer aquilo, como é que vai ser hoje e tal? A minha maior pressa é que Jesus volte, né? É o meu maior anseio. E não as outras coisas. Pastor, né? É que Jesus volte. A Bíblia diz de forma tão clara. Hoje. Hoje, agora, né? Agora, pastor. Em Apocalipse 21, diz de forma tão clara de que ele enxugará toda a lágrima do nosso olho, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade. A gente não vai ser mais habitado por ele, mas agora ele coabitará, nós coabitaremos com ele, ele será o sol, não existirá mais sol porque ele será a luz do mundo, né? Assim como era no princípio, lá em Gênesis você vê que Deus cria o sol, mas antes dele criar o sol para governar de dia, ele já existia o dia, e ele cria o sol e a lua para governar dia e noite, mas antes de tudo isso, já existia ele, a luz, ele. As plantas já nasciam e tudo já acontecia sem a presença do sol, e o sol está ali depois para poder dividir dia e noite. E no final dos tempos, fala exatamente Apocalipse 21, que ele vai ser a luz do mundo e o sol, todas essas coisas não vão mais precisar. Eu acredito na volta de Jesus, acredito que é iminente, eu acredito que é a qualquer instante, eu acredito que a gente está conversando aqui agora e pode ser agora. Uau. E eu ficaria muito feliz. Eu também. Né? Eu acho que a gente às vezes se prende muito na teologia em assuntos que são importantes, mas às vezes o conhecimento da teologia, se não tomarmos cuidado, pode também desviar o verdadeiro foco. É verdade. Porque assim, o grande foco da teologia é apontar para Jesus Cristo, é apontar para Deus. Jesus é o centro de toda a palavra, ele está em todos os textos, ele está no Antigo, no Novo Testamento, em todo lugar. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas, ele estava na criação, e nada teria se feito se não fosse por ele. Mas quando a Bíblia, para mim, se resumiria quando a gente olha para Hebreus 9, 27, que diz, ao homem está destinado a morrer apenas uma vez, e quando abrir os seus olhos está diante de Deus e do seu juízo. E aí nessa hora, para mim, não vai mais existir a ideia sobre o que é escatologia, sobre o que é o pré-milenismo, o pós-milenismo, o amilenismo. Mas entender, isso tudo é importante a gente conhecer, entender, porque vai nortear muito do nosso conhecimento bíblico. Sim. Mas o mais importante é a gente ter Jesus Cristo no nosso coração de forma muito bem fundamentada, para que quando a gente feche os olhos, porque foi arrebatado, ou porque a gente morreu por uma enfermidade, ou por um acidente, ou de morte natural, quando a gente abrir os nossos olhos, a gente está diante dele e do juízo dele. E isso, para mim, é o mais importante. Escatologia significa estudo do final dos tempos. Estudo do fim das coisas, do fim de todas as coisas. É o estudo que a Bíblia nos propõe, que a gente enxerga na Bíblia textos que não estão somente no livro de Apocalipse. Por exemplo, a gente vai para o livro de Daniel, que é o livro do Antigo Testamento mais escatológico do Antigo Testamento. A gente está estudando lá em Jerezinha agora, dia de quarta-feira, no culto de oração. A gente está estudando o livro de Daniel. A gente está no capítulo 2. Essa semana agora foi o Thales quem pregou, o Thales Vinícius, que eu tive que viajar para Sátiro Dias. E
os textos que falam sobre escatologia, eles estão no Antigo e no Novo Testamento. Claro, com mais propriedade no livro de Apocalipse. Sim. Mas a gente tem no livro de Tessalonicenses, como esse, no 2 Tessalonicenses, falando sobre a volta de Jesus, sobre a manifestação do anticristo, quando ela vai acontecer. A gente tem texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 15, Paulo falando que no fechar e abrir de olhos a gente vai estar do Senhor e aí teremos nosso corpo arrebatado. Então, a gente tem muitos textos na Bíblia que endossam o estudo do final dos tempos. Não é somente um livro, mas são vários textos que nós temos no Antigo e no Novo Testamento que vão falar sobre o final dos tempos, a volta de Jesus e o final de todos os tempos, a consumação desse mundo que nós estamos e a descida do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém que desce do céu, que vai transformar tudo isso e voltar a ser como era em Gênesis, no capítulo 1 e 2. E tudo vai voltar a ser exatamente como Deus formou, planejou e criou. Ele permitiu esse tempo chamado pecado, mas tudo vai tornar a ser, como lá no início, como ele formou. Então, a escatologia é o estudo do fim dos tempos, que tem em versículos, textos no Antigo e no Novo Testamento que vão formatar essa ideia. Uau, que importante, né, a gente estudar. Há uma importância. Há pessoas, pastor, quando a gente fala, às vezes, olha, irmão, vamos estudar mais sobre a volta de Jesus, vamos estudar sobre o fim de todas as coisas. Eu não quero não, porque me dá medo, porque eu sei que muitas pessoas, até se você estiver aí em casa, não tenha medo. Você viu que a gente também leu que o apóstolo Paulo disse que há consolo. Consolai-vos com essas palavras sobre o fim, né? Sobre o arrebatamento, né? E o que é que o senhor acha? Está perto do Senhor Jesus voltar? Se a gente pode dizer, né? Por exemplo, Jesus está voltando, né? Quando a gente fala assim, às vezes eu realmente venho aqui com a palavra, quando eu venho falar sobre o fim dos tempos, aqui no canal eu tenho uma playlist que fala sobre o trono, né, de Deus, o trono branco. Temos a palavra aqui também falando sobre o arrebatamento, né, da igreja, que é esse encontro da gente, da igreja do Senhor nos ares, que isso eu fiz até uma música quando eu me converti, chamada Maranata. Não sei se o senhor conhece aquela música, né, que tem Maranata. Sim. Uma esperança. Sim. É minha, porque eu comecei a amar. Quando eu me converti, saí, né, do mundo, né, secular, e o Senhor me trouxe, Deus começou a me falar muito forte no meu coração sobre a volta dele já desde cedo, há 20 anos. E então, o que é que o senhor acha quando o senhor olha para esses sinais? Jesus está realmente voltando? Está perto, pastor? Fique tranquilo no seu coração. Sim, está muito próximo de Jesus voltar. Heresia seria se a gente colocasse uma data. Sim, né? É verdade. O erro constitui quando a gente, de algum modo, vê alguém tentando determinar uma data. Porque o próprio Jesus Cristo disse, né? Não cabe a mim, a você, cabe somente ao Pai, né? Essa data, esse dia, cabe somente ao Pai, é do conhecimento dele. Sim. Então, determinar um dia é loucura, né? Os sinais que nós vemos no livro de Mateus, capítulo 24, e tantos outros, a gente percebe que as coisas estão caminhando nesse sentido, sim. E que tudo é muito, como eu já disse, eminente. Está tudo muito próximo, é a qualquer momento, né? A iminência da volta de Jesus, a iminência da transformação de toda a estrutura mundial. Sim, a iminência da apostasia, a iminência da constituição do anticristo sobre a face da terra, a iminência do arrebatamento, e aí essa é a grande discussão, se é no início, no final, no meio, se é a qualquer instante, né? Então, eu acredito sim que a qualquer instante Jesus volta, e ele pode voltar, e é assim, uma coisa que eu fico triste, às vezes é quando a gente acha que a gente pode determinar o dia da volta dele, ou quando a gente pode dizer que a gente pode impedir a volta dele. Nossa. Exemplo. As pessoas dizem assim, sabe por que Jesus Cristo não voltou ainda? Porque você não evangelizou a todas as tribos que estão ali, né? Falam isso, né? Então a gente pode pegar assim, vamos juntar, todo mundo, vamos pegar uma tribo, vamos deixar eles separados ali, porque eles não vão ouvir de Jesus, ninguém fala de Jesus por ele, que ele então não vai voltar. Não é assim. Eu conheço relatos de alguns missionários que quando chegaram numa tribo, eles disseram, vocês são aqueles que vão nos mostrar o caminho, porque Jesus já tinha aparecido a eles e já tinha dito, vai vir um povo aí e vai te mostrar o caminho.
Então, Jesus não está limitado à minha capacidade ou à minha incapacidade de levar ou de eu não levar. Sim. E isso não quer dizer que a gente não deve pregar, não quer dizer que a gente não deve cumprir o ID. Isso, tá? A grande comissão, né? Não é nada disso. Pelo contrário, a gente deve fazer sim. Porque o próprio Jesus Cristo de Mateus 28, né? Portanto, ide. E vão em todos os lugares, sabe? E preguem, e batizem, incorporem as pessoas à igreja, faça isso e tal, né? E eu vou estar com vocês todo o tempo. Mas isso é uma ordenança para que eu faça, para que eu cumpra. Mas se eu não fizer, ele vai voltar do mesmo jeito. Então, eu não tenho como impedir a volta de Jesus, como eu também não tenho como determinar qual é o dia da volta de Jesus. Isso cabe ao Pai. Que ele vai voltar? Vai. E o sinal que a gente vê do final dos tempos, sim, rumores de guerras e pandemias e epidemias e tantos problemas que estão descritos em Mateus 24, sim. Estão todos aí muito claros. Mas não se preocupe, você só não pode determinar a data que ele vai voltar. Que ninguém sabe o dia e a hora, né, que tem escrito, né, pastor? Realmente tem escrito, gente, em Mateus 24, se não me engano, que ninguém sabe o dia nem a hora. E aí só cabe ao Pai mesmo, nem os anjos, nem o próprio Filho. Né? Quando a gente fala, eu não sei o dia nem a hora, mas existem sinais, como o senhor falou, existem sinais tão claros para que, como as 10 virgens, né, de Mateus 25, nós sejamos as virgens prudentes, cheias do azeite, e não, digamos, das 10, metade estava, né, cheia daquele azeite que representa o Espírito Santo, eu creio, né? Sim. Eu sou aqui, né? Mas assim, uma estudiosa, uma apaixonada pela volta de Jesus e das promessas do nosso amado, nosso noivo. Então, 5 estavam ali como prudentes, como guardando, né, pastor? Guardando a palavra da perseverança, guardando o óleo da unção, guardando o Espírito Santo, sendo a portador do Espírito Santo, aguardando a volta do noivo, a chegada do noivo, aguardando prudentemente. Sim, são essas pessoas. Como tem 5, metade lá, que estão lá simplesmente dizendo: vamos continuar fazendo tudo, vamos continuar aproveitando a vida. E aí é como Mateus 24, como outros textos que a gente vê, que será como no tempo de Noé. Esse termo para mim é muito interessante, porque assim, no tempo de Noé não chovia. No tempo de Noé não tinha chuva. Sim. Não existia chuva. Mas a planta crescia e todas as coisas aconteciam. Então quando Noé pega e aparece para todo mundo dizendo assim, olha, vai chover. O Senhor disse que vai chover e vai chover muito. Então todo mundo simplesmente disse, é maluco, é louco, não é assim, né? Aí ele começa a construir uma arca, aí a pessoa diz assim, que cara, né? Pancada da cabeça, né? Do mesmo tempo como foi, do mesmo jeito como foi no tempo de Noé. Hoje em dia a gente fala sobre o arrebatamento, a gente fala sobre a volta de Jesus, e as pessoas também não acreditam, né? Então, como foi no tempo de Noé que as pessoas não estavam preparadas, hoje em dia também muitas não vão estar preparadas. São aquelas as que não foram prudentes, que não aguardaram, que não tiveram expectativa da vinda do noivo. Então, sim, Jesus está voltando e mesmo assim tem muita gente que não está aguardando, que está vivendo sua vida de forma dissoluta e está vivendo do jeito que quer e bem entende, tentando fazer dessa vida a plenitude da sua alegria, do seu contentamento, e nós somos insaciáveis, nunca vamos conseguir suprir tudo aquilo que a gente tem de demanda, de desejo dentro de nós, e as pessoas estão tentando viver essa vida por essa vida, numa corrida frenética, louca, e vai chegar o dia que vai acontecer como no tempo de Noé, e a porta da arca fecha, né? Meu Deus. Então, vai chegar um dia que a porta da graça, e aí sim, Jesus Cristo volta e leva consigo aqueles que são dele. É verdade, viu? Eu sempre falo lá em casa, quando a gente está muito assim envolvido, e a gente é natural, porque a demanda do dia a dia, o estudo e a atividade de casa, eu que sou dona de casa, muito preocupada, meu esposo trabalhando, mas gente, olha, vamos olhar para as coisas do alto. Isso. Porque há uma chamada de Deus. Olhe para o alto, olhe para Jesus. Vamos, porque pastor, a gente se absolve tanto com as coisas deste mundo que acaba extraindo o nosso olhar para Deus, que existe algo, depois que eu fecho meus olhos aqui, há algo, né? Há um caminho, há vida e morte, há inferno e céu. E muitas pessoas falam, né? E às vezes o senhor pode deixar uma mensagem também aí já falando da salvação.
né? Porque a Andréa não, porque o inferno, né, não existe. Tem pessoas que falam isso e muitas pessoas que não acreditam. Olha, quando você fechar os olhos aqui, existem 2 caminhos, não há metade, não há purgatório, meu irmão, não há nada disso. É uma farsa, é um engano. Aqui você fechou os olhos, como o senhor bem falou. Ou eu estou na presença de Deus, ou eu estou, então, na ausência do Senhor, que é o inferno. E aí, quando eu vejo todos os cenários acontecendo, pastor, o que é que o senhor acha a respeito desse cenário aí, que leva a gente a ficar, meu Deus, à volta de Jesus, as coisas estão acontecendo com muita velocidade, esse cenário de guerra, né, a questão que está envolvendo Israel. Né? Na verdade, Israel sempre sofreu muitos ataques, mas a gente vê como dores de parto as coisas se intensificando, né, pastor? O que é que o senhor acha desse cenário, assim, que dá aquele temor de guerras, humores de guerras? O que é que o senhor tem achado desse cenário das guerras em relação a Israel, né, e aos inimigos de Israel? O que é que o senhor acha? Tem algumas pessoas que não gostam da frase que eu vou usar agora, de que Israel é o relógio do mundo. Tem gente que não gosta dessa frase, Sim. Acha essa frase muito dispensacionalista, ou coisa desse tipo, mas eu acredito sim que Israel é o relógio do mundo. E quando eu digo isso, eu não estou dando uma importância maior para Israel e tirando a relevância da igreja. Não, de forma muito clara. Jesus Cristo veio para os seus, os judeus. E os judeus, não o receberam. Portanto, todos quanto os gentios, eu e você, que não somos judeus de nascimento, os gentios, todos quantos crerem no unigênito nome do Filho de Deus, serão dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Ponto. Amém. Então existe uma clara evidência de que Deus tratou com Israel e agora Deus está tratando com a igreja. Isso não quer dizer que Deus abandonou Israel. Sim. Deus deu uma ordem para Israel de fazer o nome dele conhecido em todas as nações. E isso vai voltar a acontecer de novo. E Deus hoje tem usado a igreja, graças a Ele mesmo por isso. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá pujança, é Ele que nos dá direção. Mas Ele vai voltar a tratar com Israel de novo. E a clareza disso é quando a gente vê Apocalipse 7 e Apocalipse 14, quando fala dos 144 mil judeus, de cada 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. E aí, de forma tão clara ali, homens castos que nunca tocaram em mulher, homens virgens, que vão ser selados por Deus com o Espírito Santo. E eles vão pregar toda a criatura com a proteção, com a guarda de um anjo. Está muito claro lá em Apocalipse 7 e 14. Algumas pessoas olham para isso e dizem, não, é porque aí é igreja, é simbólico, é o povo de Deus, né? É simbólico. Não, o simbolismo é diferente. Porque ali está se falando em 2 capítulos, falando sobre os 144 mil, explicitamente judeus, homens castos, que nunca tocaram em mulher, e que vão... tribos, né? 12 mil das 12 tribos de Israel, que vão pregar o evangelho a toda criatura. Ali o mundo todo vai se converter. E esse é um período da grande tribulação que vai se passar sobre a face da terra. Israel é a loja do mundo. É Israel que vai ser usado por Deus como instrumento. Israel é o povo que Deus escolheu e ele disse, eu vou formar um povo a partir de você, Abraão. O meu povo a partir de você. Deus não escolheu um povo que já existia para poder começar o seu povo. Sim. Ele escolheu um homem, Abraão, e ele disse, eu vou fazer meu povo a partir de você. A minha descendência vai ser a partir de você. Eu vou formar uma descendência a partir de você, Abraão. Ser perfeito, Abraão. É você que eu vou fazer. É em você que eu vou começar um povo. E dali sim veio Abraão, Isaac, Jacó, e aí Judá, que deu origem aos judeus, e aí depois tudo o que se seguiu à frente. Então Israel é o relógio do mundo. Quando a gente vê então Israel sendo atacado, é óbvio que tem um movimento político por trás, é óbvio que tem um movimento jornalístico, tá? Por trás. É óbvio que tem maldade tanto de um lado quanto do outro. É óbvio que morrem crianças de um lado e do outro, idosos de um lado e do outro. É óbvio que é muito triste quando morre alguém tanto de Israel quanto na faixa de Gaza, da última guerra que a gente viu, Israel envolvido. Mas a gente também teve uma atrocidade em outubro do ano passado, está se completando agora um ano. E também houve muitas mortes ali.
Então a gente procurar um lado, às vezes, se torna muito ruim, muito perverso, sim, porque é como se a gente estivesse esquecendo o outro lado. Sim. Eu costumo dizer, não se mete na briga de dois irmãos, sim, porque é briga de família, né? E quando eu digo isso, é lembrando exatamente de que o povo judeu, o povo de Israel, descendência de Abraão, vem da descendência de Isaac. E todo o povo muçulmano vem da descendência de Ismael. Sim. Pronto. Então tem Isaac e Ismael. Esses dois povos é que estão brigando desde sempre. Esses dois povos é que nunca tiveram paz. Em Gênesis capítulo 16, fala sobre... e ele será, Deus falando com Agar, sobre Ismael, quando ela tenta fugir, né? E aí Deus autoriza para que ela vá, sim, que ele vai proteger ela, e manda Abraão liberar, né? Ela é uma escrava. Sim. E aí Deus diz sobre Ismael, e ele será como jumento selvagem no deserto que nunca terá paz com seus irmãos. Uau. Nunca terá paz com os filhos de Isaac. Então, os filhos de Isaac e os filhos de Ismael nunca tiveram paz, nunca tiveram paz ao longo de toda a história. Sim. Desde o início de todas as coisas, e é assim hoje, e vai ser até a vinda do anticristo, quando o anticristo promove uma falsa paz entre Israel e Ismael, entre os israelitas e os ismaelitas, o povo muçulmano e o povo judeu. E ele vai colocar uma falsa paz, que a Bíblia coloca, que é a 70 semanas de Daniel, que fala sobre 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, e depois 3 anos e meio finais de uma perseguição, de uma grande tribulação que vai acontecer sobre toda a face da terra. Então, isso é bíblico, está lá escrito, está lá em Gênesis, que isso aconteceria lá atrás e que aconteceria até o final dos tempos, quanto estamos vivendo agora. Sim. Então, quando a gente vê rumores de guerra, como está lá em Mateus 24, Jesus falando, quando a gente vê as pessoas se levantando contra Israel, Israel também tendo que se defender, Israel também sendo perverso por conta da defesa pessoal. Mas aí eu tenho um texto de Números 24, versículo 9, quando Deus usa Balaão, um falso profeta, que tinha sido contratado por Balaque para poder amaldiçoar, praguejar contra Israel. Sim. E aí 4 vezes ele vai lá e ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. E uma das vezes, na terceira vez, Deus fala através de Balaão, dizendo para ele assim, em Números 24, 9, Israel é como um leão deitado, adormecido. Quem tentará contra ele? E aí, vírgula, e aí diz assim, bem-aventurado, não, feliz aquele povo que abençoar o povo de Israel. Uau. Pronto. Então, assim, Israel é o relógio de Deus para mim. Israel é a nação que Deus constituiu a partir de um homem. Israel é o relógio de Deus para o mundo. Não é que Israel é melhor do que ninguém, sim, nem melhor do que a igreja, nem melhor do que qualquer outra nação, mas é como olhar para Israel e entender que é a partir daquele povo, é a partir daquele cenário que Jesus Cristo sim vai voltar, quando Israel clamar, e está lá em Zacarias 10, 12, 10, quando Israel clamar e Jesus voltar, e aí eles vão olhar e eles vão ver as mãos perfuradas, e eles vão dizer, o Senhor é aquele que veio e nós não cremos. E aí diz lá em Zacarias, dizendo, e eles vão chorar, prantear com a perda de um filho unigênito. Então, quando Israel clamar, e tudo isso acontecer, Israel clamar, Jesus Cristo vai voltar. Sim. E é nesse cenário que ele volta. Meu Deus. Alguns também não acreditam nisso, Déia, mas aí eu vou de novo para a Bíblia. Em Juízes, todo o livro de Juízes, todos os capítulos de Juízes, o povo de Israel se afasta de Deus, Deus vai permite um perseguidor, um povo inimigo, aí o povo é perseguido, aí o povo muda, volta atrás, clama a Deus, aí Deus manda um juiz. É um ciclo. Aí o povo fica de novo bonzinho, bonitinho. Esse juiz morre, e aí o povo se afasta, aí se afasta do Senhor, começa a adorar outros deuses, e aí Deus pega e envia outro perseguidor, e aí esse povo de novo clama, aí Deus manda outro juiz. E assim foi toda a história. E aí Jesus Cristo vem como o justo juiz, o eterno juiz. Porque Jesus, ele morreu, mas vai voltar. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não é como um daqueles juízes
que é que eu quero dizer com isso? Israel só muda, só se converte, só muda o pensamento, só olha para o Senhor quando passa por perseguição e por grande tribulação. Esse é o acerto de contas, então, né? Não Que o tem senhor jeito. falou. Olha, Deus ainda não acabou, está tratando para com Israel. Está tratando. Né? E assim, nós vemos essa questão dessa guerra e o que a gente leva a pensar assim, e a grande tribulação? A igreja, quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo, quando os nossos olhos começam a falar, então Deus está de alguma forma já, né, tratando com Israel, porquanto negaram o Filho de Deus, né? Então há um acerto mesmo, porque diz que inclusive a grande tribulação é a angústia de Jacó, mas a igreja vai estar na grande tribulação, pastor? Olha a pergunta que não quer calar. Eu já arrumei inimigos por conta disso, sabia? Já teve gente que se tornou meu inimigo por conta disso. Mas de acordo com a linha que o senhor pensa, né? Que a gente tem que... No céu, irmãos, a gente vai... todo mundo lá. Todo mundo vai estar lá. Mas é só uma questão por muitas pessoas perguntarem, pastor. E aí, a igreja vai estar na grande tribulação ou não vai? Vamos lá, eu vou responder isso, mas antes deixa eu pensar o seguinte contigo, Dé. Eu acho que muitas vezes quando a gente vê pessoas falando sobre passar ou não passar pela grande tribulação... é por medo de passar pela grande tribulação. Porque as pessoas ficam com medo de passar o problema e a dificuldade. Sim. Por medo de ter uma tribulação, uma dificuldade, e por aí vai. Medo do anticristo. Medo do anticristo. E aí tem as figuras do anticristo e da besta do Apocalipse. Ele? Aquela Será coisa, que né? Quero estar e as pessoas fazem muitas figuras. Sim. Então, assim, eu quero deixar muito claro que, assim, se passaremos ou não passaremos... com o Senhor, nós podemos passar qualquer coisa. Se a gente estiver no Senhor, não importa que a gente vai ser morto agora, porque a gente fecha os nossos olhos, vai estar diante dele, do juízo dele, e é céu, eterno. Pronto. Sim. A gente vai estar onde ele está. Se não estivermos no Senhor, e isso sim é um problema. Então, eu acho que pouco importa se Jesus volta antes, no meio ou depois da tribulação. Ou se ele simplesmente diz assim, olha gente, eu não vou arrebatar ninguém, eu vou voltar para ir voltar com vocês. Pouco importa se a gente estiver no Senhor. Agora, existem algumas linhas escatológicas que a Bíblia nos propõe. A primeira linha escatológica que eu quero definir é o amilenismo. O amilenismo é a ideia do que no grego quer dizer não ou sem milênio. Ou seja, a ideia de que não existe um milênio literal. É a ideia de que o milênio ele é uma figura de linguagem para associar a um texto que diz que 1000 anos é como um dia para o Senhor e um dia como 1000 anos. E 1000 anos, no caso, seriam 1000 anos mesmo assim, por exemplo, com Jesus reinando, por exemplo. Em Apocalipse capítulo 20, de 1 a 7, repete 6 vezes 1000 anos. Satanás preso por 1000 anos. E eles reinarão com Cristo por 1000 anos. 1000 anos, milênio, 6 vezes sendo repetido ali. Uau. Não tem como ser figurado. Mas, enfim. Então, o primeiro é a ideia do milênio, que é o não tem milênio, não existe milênio, ele não é literal, ele é uma figura de linguagem. Então, é a ideia de que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, e todo mundo entende que concorda com isso. Sim. Ele volta a qualquer momento, independente de um tempo milenar de Cristo reinando aqui na Terra. Pronto. O outro pensamento é o pós-milenismo, o pós-milênio. Ou seja, que Jesus Cristo volta no final do milênio. Ou seja, existirá um tempo agora em que estamos, desde o advento de Jesus Cristo, aonde as pessoas vão se transformando, vão se tornando mais boazinhas, vão se tornando de um caráter melhor, e o mundo vai sendo transformado, aí Jesus Cristo volta no final do milênio. É difícil acreditar nisso, porque a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, que no final dos tempos já é do maligno, que no final dos tempos os homens serão amantes de si mesmos, que terão como comichão no ouvido, que não vão dar ouvido a essa doutrina. Desobedientes aos seus pais. Toda aquela lista ali. Tudo. Né? O mundo só tende a piorar. É verdade. Então, acreditar no pós-milenismo, que Jesus volta depois do milênio, como já estamos vivendo agora, é mais complicado. Existe a terceira escola escatológica, que é o pré-milenismo. Então, que Jesus volta antes desse milênio, que seria literal,
como está escrito lá em Apocalipse. Quero ler, acho que vale a pena. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 20, que aí repete 6 vezes assim. Uau. Apocalipse 20. Diz assim: vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Uma vez. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos, mais uma vez, se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam sinal na testa nem nas mãos, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E os outros mortos não reviveram, os que não aceitaram a Cristo, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão os sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante 1000 anos. Versículo 7 e último. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos. Tal. Então, o milênio é uma descrição que nos parece ser literal. Para o pré-milenismo, ele é literal. E isso significa que Jesus Cristo volta para inaugurar essa última dispensação, esse milênio literal sobre a face da Terra. Claro que a gente tendo ali no final, antes do início desse milênio, que é o período da grande tribulação, que antecede, aí a gente vê em Apocalipse 19, que Jesus volta com os que foram arrebatados, com os exércitos que estavam no céu, e a gente tem que ler o texto. Vamos lá para Apocalipse, volta capítulo com seus 19. Santos, né? Isso. Apocalipse 19, versículo 11. E aí diz: então vi no céu aberto. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a cabeça jazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, com o seu nome, que é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, puro e branco. E aí, assim, o linho fino, puro e branco não é anjo, é santidade. É falando sobre a santidade. Então, são os santos do Senhor que morreram e que vão voltar com ele. Aí alguns vão dizer assim, mas e os degolados que está lá em Apocalipse 20? E os degolados? São aqueles que passaram pela grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta, como está bem escrito lá, que não aceitaram a marca da besta, nem na mão e nem na testa, e eles foram mortos pelo testemunho de Jesus Cristo. Mas existe um povo que desce com Jesus Cristo, que está aqui em Apocalipse 19, e existe um povo que foi morto durante o período da grande tribulação. São 2 povos, que um foi arrebatado e está com o Senhor e está voltando com ele, e outro está vivendo esse problema aqui, essa dificuldade, e vai ser morto e vai ser levado para o céu. Isso é uma palavra final minha? Não, é o que interpreto biblicamente do que está sendo dito, de acordo com o que fala no pré-milenismo. Mas vai voltar antes, vai voltar depois. Pouco importa, pouco importa. Estando no Senhor, eu posso fechar meus olhos agora. Eu poderia ter morrido num acidente de moto que eu tive. Eu posso ter uma doença uma enfermidade que vai me levar para o céu, que vai me fazer morrer. Fechar os meus olhos para esse mundo é estar diante de Deus. Isso é o que mais importa. Mas o pré-milenismo diz que Jesus Cristo volta para inaugurar esse milênio. E ele volta antes do milênio, antes desse período. No finalzinho, tem esse período chamado Grande Tribulação, que é o que fecha... 7 anos. 7 anos, que é o que fecha as 70 semanas de Daniel. E a última semana, que é a que está em aberto, é essa semana que ainda não aconteceu. Essa semana de 7 anos,
que vai ser exatamente o tempo que o anticristo terá para poder exercer sobre a face da terra. Aí a gente vai para 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, preciso ler esse texto, que ele é o que endossa toda essa coisa que eu estou falando sobre a volta de Jesus. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Irmãos, acerca da vinda, olha aqui, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos pedimos, não vos mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa do Espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Isso é porque o povo aqui, nessa época, o próprio Paulo ele dizia, né? Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele. Então é porque o povo naquele tempo já estava esperando que fosse naquele momento. Iminência, né? Iminência. Viver na iminência e desde lá. mesmo. Então ele disse que não estava perto nesse tempo lá. Mas hoje em dia, mais próximo sim está. Uau. Ninguém vos engane de modo algum, pois não acontecerá o que não vai acontecer. A nossa reunião com Cristo, o arrebatamento ou a nossa a vinda do Senhor, enfim, isso não vai acontecer, não vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia. Essa apostasia, é importantíssimo falar isso, né? Porque apostasia, a palavra apostasia, que vem do grego apostasis, ele fala sobre sumiço, desaparecimento, abandono. Em Timóteo, quando fala que no final dos tempos haverá a apostasia da fé, isso sim, a apostasia da fé é abandono da fé, é sumiço da fé, desaparecimento da fé. Mas aqui não está falando apostasia da fé. Está falando sobre apostasia. No grego, afastamento de algo. Perfeito. Afastamento, sumiço, desaparecimento. Em umas versões mais antigas da Bíblia, fala sobre a palavra apostasia como outra transliteração, que é sumiço. Ou seja, se for com versões mais antigas, diria isso não acontecerá sem que primeiro venha o sumiço. Ou o desaparecimento. Uau. E seja então revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus e apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis que o que o detém, ou seja, o que é que detém o anticristo de sentar no trono, de ser manifesto, o que o detém para que seja revelado no tempo certo. Então é como dizer assim, é como se tem algo que impede a manifestação do anticristo, o governo do anticristo, algo que impede dele se estabelecer. Pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Então tem alguma coisa que impede o anticristo de ser estabelecido e de automaticamente nós estarmos com o Senhor. Então tem alguma coisa que impede. E esse que impede é o Espírito Santo que impede, porque ele está aqui presente e ele está na igreja, ele é a igreja, nós somos a igreja por causa dele. Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto ele estiver aqui, ele não vai ser retirado do mundo, mas ele vai retirar do mundo, do meio, a igreja sendo retirada, não o Espírito Santo sendo retirado, porque no período da grande tribulação as pessoas vão se converter, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sim. Então o anticristo só pode ser estabelecido quando aquele que o detém, aquele que impede ele de se estabelecer, enquanto o Espírito Santo estiver aqui na igreja operando, enquanto o Espírito Santo não retirar a igreja daqui,
ele não pode se estabelecer. E então, esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio, do anticristo, se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres. Mentira. E com todo engano, toda mentira da injustiça, para que pereçam, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Olha isso aqui. E com todo engano da injustiça, é Deus permitindo que o engano, que a injustiça possa prevalecer no coração das pessoas que não creem em Jesus Cristo como seu Salvador, e Ele vai permitir. E é por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, do engano, para que creiam na mentira do anticristo, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Injustiça, que texto. Porque não acolheram o amor da verdade. Uau, então assim a gente pode dizer, né, que o anticristo, o espírito do anticristo está operando conforme já está operando, né? E quando a gente vê assim, porque Paulo sempre anunciou, olha, na verdade foi João, se eu não me engano, que falou que filhinhos, agora, eu não sei, eu não me recordo assim exatamente, mas ele fala assim, ele alertando filhinhos. João, ele fala, olha, há muitos anticristos, mas virá um que é o anticristo, né? A gente 1 João 5. 1 João 5, olha só. E eu estudo muito assim, claro que a gente não sabe, né? Nós temos visto tantos enganos, né, pastor? Infelizmente, o senhor falou da apostasia. Isso tudo é o operar desse né, o espírito do anticristo, que é um anti-messias, um anti-Deus, né? Ele se opõe a tudo que se chama Deus, né? Todos que creem no Senhor. Então, sabemos que esse engano também, então, ele é operacionalizado, digamos assim, por esse espírito maligno que quer dominar as famílias. Instituído. O mundo jaz no maligno. Não é do maligno, mas o maligno está atuando no mundo. O mundo é do Senhor, continua sendo dele. Ele não perdeu o controle de nada. Mas ele permite que esse tempo chamado pecado, o inimigo das nossas almas, tenha liberdade para agir, para atuar, porque o pecado de Adão, a escolha de Adão em não se manter inocente, que ele era o único que tinha essa possibilidade de se manter inocente, de não pecar, escolher não pecar, Adão abriu mão disso com Eva lá atrás. Uma então, legalidade, né? Deu legalidade. E hoje nós herdamos isso. Mas também a gente herdou a salvação por causa de um homem que veio ao mundo, que é Jesus Cristo, o segundo Adão, que não veio da terra, mas veio do céu, e da mesma forma que a gente herdou a condenação por causa de um homem, a gente herdou a salvação por causa de um homem. Então o primeiro Adão veio e não foi obediente, o segundo Adão veio e foi extremamente, totalmente obediente. Aleluia. E é por causa desse segundo Adão, é por causa de Jesus Cristo que a gente é salvo, independente de nós mesmos. Por mais que a gente tenha herdado de Adão a desobediência, a gente tem a oportunidade de herdar a salvação e o céu e a eternidade com Cristo por causa do próprio Cristo. Amém. Muito, muito lindo o que você está falando aí, porque, né, nós temos uma escolha também. Né? Jesus, ele deseja ser o centro da nossa vida. Jesus quer ser o centro da sua vida, meu irmão. E a gente está conversando aqui coisas tão profundas. Se você puder, assim, sabe, começar a olhar, porque às vezes você não se atentou, né, pastor? Às vezes não se atentou para as coisas celestiais. E às vezes você está na sua rotina, você, mulher, dona de casa, o esposo, a esposa, às vezes não se atentaram que existe um mundo espiritual. Verdade. Quão maravilhoso é você poder atentar que essa vida não é só isso aqui. Não é só você trabalhar, comer e botar comida em casa. E aí, como é que vai ser? Né? Como é que é o futuro? Como é a sua eternidade? Como é que vai ser? A gente está falando sobre isso. Né? E o pastor Fábio tem trazido tantas coisas maravilhosas. E pensando no fim dos tempos mesmo, que a gente colocou aqui, né? O senhor quer deixar alguma coisa também, uma mensagem. E a gente não é que está finalizando, não, mas é uma mensagem para essa pessoa, pastor, que
olha para essas coisas, né, as coisas pertinentes ao fim dos tempos e diz, olha, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? E as pessoas às vezes estão tão ansiosas, né? Qual é a mensagem que o Senhor pode deixar quando a gente olha para a iminente volta de Jesus e tudo isso que a gente está falando aqui, tudo que está por vir, tudo que está acontecendo, as guerras que nós estamos presenciando. O que o Senhor pode deixar essa mensagem para essa pessoa que muitas vezes não está entendendo muita coisa, né? E o Senhor falou, olha, Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos, queridos, o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que o Senhor pode deixar também essa mensagem dessa pessoa que está em casa, precisando aplicar essa mensagem do fim dos tempos, a brevidade da volta de Jesus? O que o senhor diria? Eu tenho muita convicção, e a cada dia, quando a gente vai envelhecendo, tão a gente vai percebendo que se torna muito verdade o que a Bíblia nos ensina. Uma pessoa que ainda não conhece a Jesus, ou que conhece o Jesus catatônico, que é de algum modo promovido pela mídia, ou que é de algum modo provido como uma figura bacana, legalzinha, ou coisa do tipo, não é esse Jesus. Jesus, como diz lá em Isaías 53, ele veio como broto tenro da terra, não tinha beleza nem formosura, o homem de dores, o mais rejeitado dentre todos os homens. É esse o nosso Salvador. E ele veio para poder nos salvar, e ele veio para poder ser totalmente diferente do estereótipo que todo mundo, de algum modo, tenta planejar hoje em dia. Porém, eu acredito que é exatamente porque nós somos extremamente insaciáveis. Sim. Adão tinha tudo. Ele só precisava obedecer, não comer de uma árvore. Uau. De tudo ele tinha. Nosso e Deus, tudo que ele tinha não era suficiente, né? Ele tinha o mundo. Uau. Ele tinha, na viração do dia, a presença de Deus com ele. Ele tinha tudo. E ainda assim, a insaciabilidade, quando ele e Eva olham para o fruto que parece bonito aos olhos, saboroso e que dava entendimento. Então é tipo assim, eu tenho tudo, mas eu preciso disso também. Somos nós, né? Somos nós. É por isso que eu digo, quando a gente herda o pecado de Adão, é exatamente isso que está dentro da gente. Todo ser humano é insaciável. Você pode ter tudo e você nunca está satisfeito. Você pode não ter nada e achar que precisa de alguma coisa e não precisa. Você pode ter tudo e você nunca está satisfeito porque você acha que precisa de alguma coisa e também não precisa. Nós somos insaciáveis. Então, assim como Adão, nós também hoje. Então, às vezes, tem gente que fica querendo jogar pedra em Adão, quando chegar no céu vai encontrar ele. Vai... Quando eu chegar no céu, eu vou falar com Adão, com Eva. Aí ele vai dizer assim, se você estivesse no meu lugar, você fazia igualzinho, né? Porque nós somos assim, somos insaciáveis. É verdade, pastor. Então, a nossa insaciabilidade promove uma limitação muito grande da gente conseguir enxergar quem Deus é. É impossível ter sido encontrado por Jesus Cristo e não mudar a forma de pensar. Metanoia. É impossível ter sido encontrado por Jesus Cristo e não perceber que tudo que você tenha, ou tudo que você deseje, tudo que você queira, nunca é suficiente e nunca é bom o bastante. Você pode ter tudo e nunca vai ser suficiente, nunca vai ser bom o bastante. Quando você olha para Jesus, ele traz uma proposta diferente, porque ele fala sobre eternidade, sobre uma saciabilidade eterna. Ele fala de um período, de um tempo, que foi para isso que fomos criados, em que nós não nos bastamos em nós mesmos, mas seremos bastantes em Cristo, nele. É impossível ser encontrado por Jesus e não se sentir, como o texto de Mateus diz, vinde a mim, pois todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é cansado de trabalhar, não é cansado de você não ter o que você quer, não é cansado de você trabalhar e não ver o fruto do seu trabalho. Não é esse cansaço.
É o cansaço de ver a injustiça, de ver a maldade, de ver isso, a alma pesada porque não consegue mais administrar as coisas. Está cansado dessa vida injusta, está cansado de tudo isso que você está vivendo, então vinde a mim, pois todos que estão cansados e sobrecarregados, sabe? E isso muda tudo. Isso muda a nossa forma de enxergar a vida. Quando a gente começa a ter um livro que eu amo muito, eu já li esse livro 2 vezes, que é Movidos pela Eternidade, do John Bevere, que quando eu li esse livro, mudou completamente a minha forma de enxergar, porque a gente começa a olhar para a eternidade de uma forma diferente, como a gente enxerga hoje, e muda, por conta de olhar para a eternidade, muda a nossa relação pessoal com as pessoas hoje. Tudo. Muda a nossa forma de lidar, a gente para de ser mesquinho, a gente passa a ter um pouco mais de humildade, e não é uma humildade falsa, e nem uma humildade que você pronuncia ou proclama, porque na hora que você pronuncia e proclama a humildade, você perdeu. Ei, olhe para mim, olha como eu sou humilde. Eu vou ensinar vocês como ser humilde. Tem gente olhe assim, para mim. Olhe para mim, eu sou humilde. Eu sou manso e humilde. Acabou. Então, o Piper, ele fala sobre humildade, ele diz, quando você diz que é humilde, então você acabou de perder a humildade. Né? Verdade. Então, assim, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que ele é a personificação. Eu estou pregando lá na igreja, lá em Jerizinho, eu falei sobre Jesus, é a personificação da humildade, é da piedade. Domingo agora eu vou estar falando sobre a nossa identidade em Cristo. E quando a gente entende quem Cristo é, tudo muda da nossa forma de enxergar as coisas, as pessoas, a vida. Porque agora a gente começa a enxergar projetando a eternidade, projetando o céu, e não mais a temporalidade insaciável que a gente tenta prover no coração da gente aqui na Terra. Então, ser encontrado pelo Cristo é ser inundado por uma maré que a gente não tem controle, por um terremoto que a gente não tem domínio. É a gente perder o controle da nossa vida e se dedicar exclusivamente a Ele. A eternidade faz a gente enxergar diferente e torna a nossa insaciabilidade controlada, contida em nós mesmos, pelo que a palavra de Deus nos ensina. Então, hoje em dia, se tem alguém aí que está ouvindo a gente que está aí cansado e sobrecarregado de tanto trabalho, de não ver o resultado do seu trabalho, eu quero te dizer, você vai continuar cansado. Porque você é insaciável. Nunca vai estar suficiente. Você sai do emprego para um emprego melhor e logo, alguns meses depois, você já não quer mais aquele emprego. Aquele emprego já não é bom o suficiente. Você tem um carro e você já quer um outro carro melhor, um outro carro maior, um outro carro com tal tecnologia, e você nunca está satisfeito, e você só pode crescer e crescer. E esse crescimento é a ideia da insaciabilidade, que você sempre tem que ter um carro mais caro, uma casa maior, um outro emprego melhor, e tem que ganhar mais, e está sempre tudo projetando para mais, para mais, para mais. E essa insaciabilidade domina todo mundo e nós nunca vamos conseguir dar vazão suficiente para resolver. Quando a gente é encontrado pelo Cristo, então a gente está cansado da injustiça, então a gente ouve o vinde a mim. Então venha para mim. Convite maravilhoso. Convite, venha para mim. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. Venha para mim. Eu vou aliviar. Meu fardo é leve, o jugo é suave. Venha para mim, caminha comigo. Eu vou te ensinar. Eu vou te levar para um tempo chamado eternidade, que foi o que eu preparei desde sempre, e que a insaciabilidade que o pecado promove não deixa você enxergar, para você entender que eu vou fazer algo muito melhor do que o que você está querendo. Amém, que lindo, viu? Eu ficaria muitas e muitas horas aqui, pastor, mesmo, de verdade. Eu admiro muito essa sua sede do Senhor, né? E se transborda na sua vida mesmo, de verdade. E quais são os planos aí agora, né? Porque tem o ministério, e aí Igor vai colocar também, ó lá, Batista Monte Gerizim. Nós sabemos que o Senhor tem toda essa missão aí que o Senhor Jesus está colocando, e sabemos que é uma nova fase, esse homem que transborda da presença do Senhor. Né? Como é que é essa fase aí? Me conte os planos para o futuro. Aí a Península Itapajipana, né? Ali na Ribeira. Cidade Baixa. Gente, nós estamos aqui em Salvador, então é muito lindo. Faça uma visita. Foi o Adriano Luna que fez com o drone dele. Sim. E ficou muito joia. A gente está lá em Jerizinho. A gente
o Culto de Posse foi no dia 21 de agosto, né? Pouco tempo. Pouco tempo. A gente tá lá, começou a trabalhar com o povo ali, a gente já tem amado muito o povo ali em Gerizim. A gente vê muitos desafios importantes, bacanas ali, que a gente pode aplicar na vida da igreja. Eu acredito muito, tem um preleitor do Summit, há muito tempo atrás, que foi o Marcos Lemones, que ele falava sobre processos, pessoas e produto. Isso aplicando a ideia da vida profissional, né? E ele disse que a grande preocupação dele, sempre dentro de uma empresa, das empresas dele, é com pessoas, processo e produto. Sim. Então, quando eu olho para isso, aplicando para a vida da igreja, eu penso que o meu papel é fazer com que os processos dentro da igreja sejam cada dia mais fluidos, inteligíveis e objetivos. As pessoas precisam ser cada vez mais preparadas para ocupar o cargo certo e elas precisam ter no coração dela a certeza de que tudo isso é espiritual, é o perdão, é a vocação, é a piedade. Então a gente precisa fazer com que as pessoas certas estejam no lugar certo, porque se você tiver a pessoa certa no lugar errado, vai dar errado. Se você tiver a pessoa errada no lugar certo, dá errado também. Mas aí você precisa pensar, e é esse o grande desafio nosso, pensar quem são as pessoas certas que Deus quer que seja, não são as pessoas do meu entendimento, mas que Deus tem capacitado, dado dom, talento, para poder exercer cada uma das funções para a igreja, para o reino de Deus, onde os processos são inteligíveis, objetivos, práticos, funcionais. Né? E aí essas pessoas e esses processos bem alinhados, o terceiro passo, que é o produto, eu não tenho dúvida, porque o produto é infalível. A gente lida com a palavra de Deus, a gente vive a palavra de Deus, é falar sobre o reino de Deus, é falar sobre o Cristo ressurreto. Amém. Então, o produto é infalível. A gente só precisa preparar a igreja nos processos e amar as pessoas, cuidar das pessoas, para que elas sejam as pessoas certas no lugar certo. Porque aí, o resto, eu tenho certeza, o resto não. Tudo quem faz é Deus, mas os próximos passos, vamos pensar assim, Deus continua conduzindo na nossa vida. E a gente está sendo muito desafiado lá. Sim. Aí é o momento que a gente ora antes de entrar para o culto, ali a gente participando do culto já. Que maravilha. E a gente teve batismo agora, no domingo passado. Eu estou acompanhando, aos poucos eu estou acompanhando lá, muito tá bom esse tempo. A Ilza, Beto, Mariana, a pastor Marco Antônio, o pessoal orando. Olha. E aí a gente tem sido essas meninas das Mensageiras do Rei. E a Igreja Batista Monte Gerizim, ela é muito forte na questão das organizações batistas. E eu sou apaixonado por isso. Eu fiquei apaixonado por isso. Todas as organizações, né? Desde os amigos de missões, as Mensageiras do Rei, os Embaixadores do Rei, o GAM, que é o Grupo de Ação Missionária, a Sociedade Missionária de Homens Batistas, a MCM, que são as Mulheres Cristãs em Missão, todas, além do MIC, pra gente lá, que é a melhor idade com Cristo, dos nossos idosos, todas as organizações. Eu acho que é a 5ª igreja no estado que tem todas as organizações funcionando. É muito bom ver tudo isso. A Igreja Batista Monte Gerizim é muito forte no evangelismo, sabe? Em cumprir a missão, em fazer viagem missionária, em ajudar igrejas que não têm nenhum vínculo com a própria Igreja Batista de Gerizim, mas é uma igreja batista lá em Feira de Santana ou em outro estado que precisa de um trabalho de evangelismo. E aí o povo de Gerizim sai, vai, faz. A gente fez um evangelismo agora no domingo, dia 29. Sim, eu soube. A gente saiu e fez evangelismo lá no Leblon, lá na Cidade Baixa. E agora, no dia 28, a gente vai ter na Praça da Madragoa. E, enfim, a gente está se movimentando. Eu cresci ali na Madragoa, viu? Sou da Cidade Baixa. Então, pois é. Gente, é uma alegria, tá? Porque, gente, meu pastor Fábio, meu pastor há muitos anos. Então, eu tenho muita saudade do pastor. Já tô com muita saudade, né? Porque pastor Fábio foi pastor também da igreja que eu faço parte, eu congrego, né? E eu faço parte há 20 anos, eu, minha família, pastor de lá da Igreja Batista Metropolitana, e agora tá com essa missão. Gente, vocês da Monte Gerizim são abençoados demais, essa família tá lá. Mas, pastor, eu quero, assim, agradecer mesmo, assim, porque eu sei que Deus, ali fala na palavra, eu tenho planos de paz e não de mal,
para te dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. E eu é quem bem sei os planos que tenho para cada um de vocês, Aleluia. Planos de bem, de paz e não de mal, planos para dar um futuro e uma esperança. Aleluia, sim. E eu só posso agradecer, né? Porque é um tempo que para mim duraria mais de não sei quantas horas, porque eu sei o quanto de sabedoria o Senhor tem dado ao filho amado que é você. Você é um filho amado do Senhor Amém. Jesus, um filho Amém. Amado assim que tem proclamado, que exala esse bom perfume de Cristo, Amém. Né? Você e a sua família. Então, assim, eu quero somente já te agradecer, porque o Senhor parou um pouco, né, nas suas atividades lá na Monte Gerizim, parou também porque eu sei que sua família é uma prioridade do Senhor. E eu já quero agradecer aqui em nome do canal Olhando para Jesus, Amém. Em meu nome, né, e também da minha família, meu esposo, que nós amamos o Senhor. Amém. E eu quero fazer um outro, se você quer, o segundo tempo com o pastor Fábio Borges, você coloque aí, porque a gente tem essa interação, viu, pastor, aqui. Coloque aí que você quer uma segunda parte, a gente vai estar catalogando todo mundo que vocês falaram, olha, faz a segunda parte aí, porque nós temos tanto para falar sobre a volta de Jesus e sobre outros assuntos, porque o pastor Fábio é um homem cheio de dons e talentos, sabedoria que vem do alto, né, pastor? E então, assim, eu quero convidar também você para você seguir, né, esse pastor maravilhoso, o link dele está aqui, e da Monte Gerizim também, gente, Batista Monte Gerizim, nós colocaremos aqui, todos os links estão aqui embaixo, você... Por favor, entra lá, faz uma visita a essa igreja maravilhosa também. Porque eu vou te dizer, esse homem de Deus à frente, eu creio que o Espírito Santo tem um novo tempo para Monte Gerizim. Amém. Bem como, né, para toda a redondeza. Porque quando ele implanta uma agência do Senhor em algum lugar, toda aquela região é abençoada, né? Então, pastor, eu quero já te agradecer mesmo. Amém. De coração, pelo Senhor assim ter derramado esse conhecimento, tudo que a experiência mesmo que Deus tem te dado. E eu quero assim também já agradecer, pastor. Eu sabia que existem parceiros que têm assim acreditado nesse canal, pastor. Olha, eu vou te dizer, o povo de Deus é um povo visionário também, porque tem muita gente assim, muita gente boa, que tem sido parceiros muito especiais aqui do nosso canal, que é a Candelabro, que é uma loja de artigos cristãos. Então, assim, eles, na pessoa de Dani e Diego, eu quero agradecer a Candelabro por me ajudar, me vestir, e ter as peças que a gente traz aqui também, né? E contemplando tantas coisas. Marta, na pessoa da minha amiga, assim, no Salão Maria, Marta, que é na nossa igreja lá, Batista Metropolitana, e ela... que é uma pessoa maravilhosa, que é a nossa irmã Kívia, que é da Pedacinho do Céu. Também, muito obrigada, porque vocês têm investido aqui no canal Olhando para Jesus e têm ajudado. Não se esqueça de seguir esse canal. Pastor, a gente precisa chamar a atenção disso. Escreva, sabe? Se inscreva aí nesse canal. O nosso canal fala só de Jesus. Essa aqui é uma obra missionária, meu irmão. Então, se você não pode ir pessoalmente, envia aí esse canal para muita gente, divulga, comenta sobre a nossa entrevista aqui com o pastor querido Fábio Borges. E nós queremos fazer hoje, agora nesse momento, pastor, uma oração. Amém. Vamos orar por aquelas pessoas que pararam tudo aí, estão assim... pararam para poder aprender mais sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Né? A palavra do Senhor diz que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria. O reino de Deus é tudo isso que é concernente ao povo de Deus, ao reino que virá, o reino milenar do Senhor Jesus, que se estabelecerá. Ele reinará, ele regerá as nações por 1000 anos ali, em Jerusalém, no trono em Jerusalém, e será 1000 anos de paz. Serão, sabe, porque o nosso governante perfeito, Jesus, ele reinará por 1000 anos. Não haverá justiça, não haverá mais nada, choro, pranto. Então, vamos fazer uma oração. Eu estou aqui com o pastor. Se o senhor puder também fazer essa oração agora para encerrar, pastor, Sim. Por essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, você ainda não entregou sua vida nas mãos do Salvador, esse é um momento que você pode fazer isso, meu irmão. Se você está hoje também aí, às vezes você está no leito de depressão, às vezes está ali angustiado, esse é o momento, entrega a sua vida nas mãos do Salvador do mundo, Salvador do universo, ele quer ser o dono da sua vida. Vamos orar então, Amém. Né, pastor? Pode fazer uma oração por nós. Sim. Soberano Deus e eterno Pai, louvado, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Louvado seja o Senhor, Pai, pela vida. Louvado seja o Senhor por esse momento em que nós temos o privilégio de estarmos reunidos
em nome de Jesus Cristo, para falar das coisas que são concernentes ao teu reino, a tua palavra, a tua verdade, a justiça eterna que o Senhor promoverá sobre toda a face da terra. Louvado seja o Senhor pela esperança bendita que nós temos no nosso coração sobre a volta de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor porque quando nós passamos por momentos alegres, nós olhamos e nos alegramos no Senhor, mas também louvado seja o Senhor por momentos difíceis que nós também vivenciamos e que precisamos continuar olhando para o Senhor como autor e consumador da nossa fé. O Senhor é um Deus de paz, mas o Senhor também permite muitas vezes a guerra. O Senhor é um Deus que quer o nosso bem, mas às vezes a dificuldade que nós podemos vivenciar é uma forma do Senhor nos disciplinar, nos corrigir, nos mostrar onde estamos errando, e nós precisamos olhar para o Senhor como aquele que tem nas tuas mãos todo o poder e toda a autoridade. Aleluia. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa oração nesse momento, tendo a certeza do que o Senhor nos ensina em Isaías 41:10, quando o Senhor fala para o teu povo, Israel, e que também serve para nós hoje em dia, quando o Senhor diz: meu filho, não tenha medo, eu estou contigo, não fique assombrado com nada, eu sou o teu Deus, eu é quem te ajudo, te fortaleço e te sustento pela destra da minha justiça. Que o Senhor abençoe nessa hora a todos nós que estamos aqui agora no estúdio, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão com o coração inquieto diante das demandas da vida, diante das circunstâncias que têm acontecido, situações às vezes de enfermidades, situações às vezes de questões financeiras, pessoas que podem estar passando por problemas no casamento, filhos que estão afastados, qualquer que seja a dificuldade, o problema que cada um tenha vivido nessa hora, eu peço no nome de Jesus Cristo que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre cada um deles e continue tendo misericórdia de cada um deles. Que o Senhor sobre eles e sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz. É assim que nós oramos, Pai, gratos, e em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que bênção, pastor. Muito obrigada mesmo. Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui já com o coração cheio de saudade. Que você possa hoje aí meditar em tudo que a gente falou aqui. Não deixe que essas verdades se percam. Mas o que você vai fazer com essas palavras que foram ditas aqui? Que você possa guardar no seu coração. Eu te espero para o próximo programa. Nós estamos aqui, não se esqueça, sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Fica na paz, na presença e na graça do nosso amado Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.